Qualidade de vida é viver cada momento de forma plena. É viver com paz de espírito e de bem com o corpo. Qualidade de vida é o que a Eurofarma busca todos os dias em cada produto que faz. Cada produto que nasce na Eurofarma tem a marca da confiança, da qualidade e da segurança para levar saúde a pacientes e consumidores. O ser humano é o maior patrimônio da Eurofarma. Por isso, a empresa trabalha constantemente no aprimoramento profissional de seus colaboradores, aperfeiçoando e valorizando cada indivíduo. O compromisso social é outra preocupação da empresa. A Eurofarma apoia instituições idôneas que, através de um trabalho sério e qualificado, reintegram pacientes e deficientes à sociedade. A Eurofarma Laboratórios é sinônimo de conquista e consolidação. E a melhor maneira que a empresa encontrou para retribuir a confiança dos médicos, pacientes e parceiros é o compromisso da busca incessante pela melhoria na oferta de medicamentos que contribuam com a saúde e com a qualidade de vida da população. Boa tarde. É com muito prazer que a Assessoria de Pesquisa Científica do Hospital Samaritano estamos aqui coordenando a nossa última reunião deste ano, né, abordando um tema que fala sobre a humanização, construindo uma nova realidade em saúde. Eu gostaria de iniciar agradecendo a presença dos palestrantes, que já vou apresentá-los, as pessoas que estão aqui na sala, os nossos colegas que estão conectados na Capela das Artes, ao pessoal do Hospital Ofir Loyola, do Pará, que também está fazendo uma semana de humanização e incorporou a nossa apresentação hoje na semana deles, né? E há muitas pessoas que estão conectadas hoje com a gente mesmo, porque pela procura que nós tivemos de inscrição aqui no Hospital Samaritano, a gente sabe que tem muita gente da enfermagem conectada com a gente nesse momento. Bom, eu estou muito feliz de estar hoje coordenando uma mesa falando sobre humanização, que é um tema que eu acho extremamente importante no cuidado à saúde no nosso país, né? E de estar com pessoas tão queridas que vão estar aqui com a gente hoje, a professora doutora Maria Júlia Paes da Silva, que é professora titular da Escola de Enfermagem da USP, que vai estar abordando o tema a humanização hoje, já, né? Agora, a enfermeira Edna Bussotti, que é encarregada, substituta das unidades infantis aqui do Hospital Samaritano, que vai estar falando sobre o projeto Uma Canção no Cuidar. A enfermeira Viviane, né, um doce reencontro hoje aqui, né, Viviane Corre, que é enfermeira coordenadora do Departamento Espaço Criança do Hospital da Criança. E o Valdir Cimino, também muito querido, que está aqui com a gente, presidente da Associação Vive e Deixe Viver e coordenador da área de Relações Públicas da FAAP, que também vai estar falando aqui dos indicadores para além de resultados, né, Valdir? Então, eu vou começar passando a palavra para a Júlia. Só quero lembrar antes que o nosso programa ele é ao vivo, ele é interativo, então as pessoas podem estar encaminhando as questões pelo telefone 3821-5651, ou então pelo pergunta@samaritano.com.br.
E agradecer imensamente à Eurofarma, que é o patrocinador desta nossa reunião, que também vem desenvolvendo um projeto na área de humanização, né, discutindo as questões da humanização com uma ferramenta de gestão hospitalar e que é parceiro hoje nesse nosso encontro. Júlia, por favor. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Obrigada, Elisete, em nome de toda a equipe do Samaritano pela oportunidade. Eu acho que falar de humanização é hoje mesmo que nós temos que discutir. Até porque não tem lógica nós querermos ficar de plantão de fim de semana, mexer com gente doente, se não tiver muita clareza por que nós queremos tudo isso. E acho que nós temos que discutir humanização hoje, porque tenho visto que do mesmo jeito que nós criticamos porque o aluno não consegue ancorar o discurso teórico na prática, ele não consegue transpor a teoria para o que ele tem na prática, nós profissionais também não temos conseguido trazer para a prática o que nós idealizamos enquanto atendimento dos pacientes. E eu entendo que nós fazemos isso, o próximo, por favor, porque nós esquecemos que a forma de ancorar a humanização é como nós estamos com as pessoas. No meu jeito de entender a humanização, nós temos que estar com as pessoas de uma forma amorosa. Eu não acho que nós somos capazes de amar todas as pessoas, nós não somos iluminados a ponto de amarmos todo mundo. Mas entendo que nós podemos ter gestos amorosos, que nós podemos ter posturas amorosas, que nós podemos tentar ser amorosos, e aí eu entendo o ancoramento de um discurso de solidariedade, de gentileza, de amorosidade. E digo isso porque quando nós estamos com as pessoas, eu acho que principalmente quando elas estão fragilizadas, nós entendemos que elas estão atentas à linguagem que conhecem. Nós, quando estamos com medo, quando estamos ansiosas, nós fazemos questão de entender o que está à nossa volta. E o que está à nossa volta, para o leigo, não é a linguagem técnica. Ele não sabe avaliar se nós estamos colocando o esteto no lugar certo, se nós estamos auscultando bem a pressão arterial, se nós estamos usando a medicação correta. O que ele presta atenção é como é que nós nos aproximamos dele, como é que nós estamos com ele. Então eu imagino que o que eles buscam quando estão junto de nós é muito mais do que uma informação, é muito mais do que um conteúdo. Eles buscam entender o que nós sentimos quando estamos junto dele. E acho que é muito complicado aceitar que nos ajudem se a gente percebe que quem está nos ajudando não gosta da gente, não está nem ligando para a gente. Então eu entendo que a humanização começa já na capacidade que nós tenhamos em mostrar o que nós sentimos quando cuidamos das pessoas. O próximo, por favor. E aí eu entendo que nós estamos falando da nossa capacidade em prestar atenção, não só no que nós falamos, mas também na nossa linguagem não verbal. Nós estamos falando em ter consciência de todas as outras formas de comunicação que não envolvem as palavras. Nós estamos falando de entender qual é a cara que a gente está quando está próximo dele, qual é a distância que a gente mantém, até porque percebo muitas contradições nas nossas ações do dia a dia. Eu percebo que muitos de nós já escutaram aquele bom dia que você fala, Deus me livre quando não for, né? Quero estar a quilômetros de distância. Ou então todos nós também já vivenciamos a situação em que alguém fala, já te pedi desculpa, e dá vontade de falar, não aceito, porque não é nesse tom de voz que se pede desculpa. Essa forma de comunicação não verbal, ela é aceita como verdadeira. Por quê? Porque nós não podemos controlá-la. Muitas das nossas sinalizações não verbais, ela não tem controle. Você pode ver que você não consegue dizer para a tua pupila dilate. Ela não funciona assim, a não ser que você pinga um colírio de beladona escondido. Mas se não, numa interação, ela só dilata se você gosta do que está ouvindo, se você gosta das pessoas que estão na tua frente. E é interessante porque já tem pesquisas nesse sentido, que mostram que quando você mostra a mesma fisionomia da pessoa, só que uma com a pupila dilatada e a outra não, para a mesma pessoa e pergunta, e aí, qual você escolhe? Claro que a reação inicial é falar, mas é a mesma pessoa. E aí quando você diz, mas escolha uma. Assim, mais de 90% escolhem a pupila dilatada, porque isso é um código humano, isso é um código da nossa espécie, que tem variações de intensidade, mas que é humano, e é isso que nós buscamos nas pessoas. O próximo, por favor, quando a gente fala em humanização. Pode colocar o próximo, por favor. Eu achei que era legal trazer uma pesquisa onde, quando a gente dá voz para as pessoas, e já que a gente fala em humanização, nós estamos falando em tornar as relações mais igualitárias e menos
menos poderosas, nós estamos dizendo, vamos ouvir o que as pessoas entendem que é um bom cuidado. Essa pesquisa foi feita com pacientes oncológicos, fora de possibilidades terapêuticas, e a pergunta era, quando é que você se sente bem cuidado? E o que eles dizem, trouxe só 6 das falas, das categorias que foram encontradas. A primeira cuidar é quando eu vejo que você é capaz de sorrir e sentir-se feliz no desempenho do seu trabalho. Entendo o que eles estão dizendo, sou humano e sei que quando a gente gosta do que faz, a gente sorri com muita frequência. Vocês sabem disso, é por isso que a gente sabe quando alguém está apaixonado, porque parece cara de tonto, ri à toa. Então, quando as pessoas gostam do que fazem, elas sorriem com frequência. E eu confesso para vocês que quando entrei na área de saúde, um dos medos que eu tinha eu não tinha tido experiência nenhuma anterior de hospital, e aí olhava para a cara dos profissionais e pensava, será que eu vou ficar com essa cara quando eu tiver 20 anos de formada? Será que eu também vou ficar assim? E digo isso com tranquilidade, porque eu já passei dos 20 anos faz tempo, e continuo achando que é maravilhoso, mas você tem que gostar do que você faz, e aí você está atento à forma como se aproxima do outro. Outra categoria que surge do cuidar é quando você me faz sentir seguro em suas mãos. Também entendo que isso é um código comunicativo, porque quando nós dizemos quem somos, dizemos nosso nome, nós estamos deixando a outra pessoa se sentir mais segura. Quando nós dizemos o nome da pessoa, nós damos segurança, até porque, infelizmente, a mídia, na maior parte das vezes, funciona pelo negativo. E aí, quando eles vêm até nós, eles estão preocupadíssimos, porque eles escutam falar de infecção hospitalar, de troca de nenê, de era para amputar o braço direito, amputar o esquerdo, essas desgraças todas. E aí, quando eles vêm, eles estão muito atentos se você chega com uma seringa enorme perto deles e fala, você é mesmo A? E aí ele pensa, por que eu, se não sabia nem meu nome? Assim como eu acho que nós erramos quando o cara está lá 4 dias e as pessoas entram no quarto e ainda perguntam, o senhor é o senhor? E aí ele pensa, por que perguntam tanto meu nome? Como é que podem cuidar de mim se não decoraram nem meu nome? Eu entendo que isso dá segurança. E acho que dá segurança explicar o que nós fazemos. Isso também é comunicação. É dizer por que, se dói sim, se não dói, se vai demorar, se tem que esperar um pouco, se é assim mesmo, se a gente vai ter que esperar, se está tudo dentro do normal. Isso tudo é um código de comunicação. O próximo, por favor, na próxima linha. Eles também dizem que cuidar é o que me faz sentir que também serei capaz de me virar espero quando chegar a minha vez. Eu entendo que aí eles estão dizendo, não me trate como tonto, só porque eu estou doente. A vida é minha e é por isso que eu preciso ser capaz de me virar. Eu digo isso porque eu escuto muitas vezes queridinho, benzinho, amorzinho, e isso é chamar a pessoa de tonta, porque você não pode ser queridinho de alguém que não te conhece, né? Assim, então quando falo minutinho, amor, né? Você fica morrendo de raiva porque você sabe que não será um minutinho, e muito menos você pode ser amor de um desconhecido. Então eu entendo o que eles estão dizendo, não me trate como tonto, né? Eu só estou doente. Um exemplo que eu gosto de dar, apesar do pouco tempo, é pressão arterial, porque a gente sabe que os pacientes amam saber a pressão arterial, todos adoram saber a pressão. E aí eles perguntam, como é que está a minha pressão? A gente fala, tá boa. Aí eles falam, quanto tá? A gente fala, tá boa. Acabei de chamar de tonto, né? Isso ele já ouviu. A outra frase, por favor. O próximo, eles dizem que cuidar é quando você me faz sentir especial, embora eu seja como as outras pessoas também são. E aí acho que a gente comete alguns erros, porque nós esquecemos que para fazer uma outra pessoa se sentir especial, nós precisamos colocar atenção e intenção nas coisas que fazemos. Não precisa de muito dinheiro e nem muito tempo. Exemplo é a forma como a gente verifica o pulso, dando as costas praticamente para o paciente. E é diferente se eu alio a minha verificação de pulso, posso te usar, Edna? Se a gente, quando verifica o pulso, além de tudo, ainda coloca a mão na própria mão, e isso é um toque afetivo aliado a um toque instrumental. E aí eu estou dizendo, não estou só interessada no pulso, né? E aí quando a gente dá aquele apertãozinho final no pulso, depois de 30 segundos, eles se sentem maravilhados, porque eles se sentem especiais. E falo isso porque tem muitos exemplos. O banho, por exemplo, eu me espanto como nós damos banho conversando entre nós, esquecendo o que nós estamos fazendo com o paciente. E o banho, se vocês pensarem, é a técnica que a gente mais toca o paciente por mais tempo, com ele consciente
inconsciente. E aí as pessoas ficam falando sobre o paciente, sobre a altura, não sobre a vida dele, e ainda fala, colabora, vamos, ajuda, já está acabando. E eu entendo que isso é fazer as pessoas se sentirem muito ruins, e não tem nada de especial na forma como a gente executa as técnicas, infelizmente, muitas vezes. O próximo, por favor. Eu entendo que eles, quando falam cuidar, é quando você não me vê apenas como um moribundo e assim me ajuda a viver. Entendo que eles estão nos pedindo também, é um código de comunicação que diz, não se aproxime de mim olhando o que está errado. Não olhe primeiro o soro, ou o dreno, ou o catéter, ou o monitor. Olha para mim. E, infelizmente, às vezes eu testo as pessoas que se aproximam dos pacientes, quando elas viram, eu falo, é homem ou mulher? E elas ficam em dúvida. E se ficam em dúvida, é porque não olharam o paciente. Elas olharam tudo que tem do lado do paciente, mas não olharam o paciente. E é por isso que quando a gente pergunta, né, alguém veio te ver? Eles falam não. Porque, na verdade, não veio mesmo. Não veio vê-lo. Veio ver um equipamento, veio fazer algum procedimento. E a última fala, o próximo, por favor. Que eles dizem é que cuidar é quando ouço minha família falar bem de você e sentir-se confortada na sua presença. Entendo que eles estão nos lembrando da importância da família e o quanto não é só ter a família do lado, mas é explicar para a família também tudo que a gente diz e tudo que a gente está fazendo com eles, porque senão a própria família acaba atrapalhando o tratamento. Eu sei quanto tempo um homem aguenta, por exemplo, quando você manda ele para casa dizendo que ele tem que andar porque está com problema cardíaco. Só que cada vez que ele anda, a mulher fala, lá vai você passear de novo. A quinta vez que a mulher diz isso, ele para de andar. Então eu entendo que eles estão dizendo, olha, perca tempo, entre aspas, assim, converse com a minha família também, diga em que situação eu estou. O próximo, por favor. Eu entendo que quando a gente fala em humanização e escuta o paciente, eles estão lembrando que cuidar é muito mais do que qualquer procedimento, é muito mais do que qualquer técnica, é um jeito de estar com a outra pessoa, e eu sei disso porque quando a gente se informa, e eu tenho ex-alunos presentes, a gente fica muito inseguro e quer aprender a técnica assim, só que depois que passa um tempo a gente percebe que depois que você faz 10 vezes a mesma coisa, você já sabe fazer essa coisa. Então reduzir a nossa ação à técnica é reduzir muito o que é cuidar. Então, quando você dá voz para o paciente, eles estão lembrando e falando, olha, preste atenção em mim, né? Fica comigo de um jeito tal que eu me sinta com vontade de ir adiante, de seguir em frente, em momentos em que dá uma vontade de parar. O próximo, por favor. Entendo que quando a gente discute humanização hoje, eu gosto de mostrar essa figura porque dá a impressão de que a gente às vezes está num beco sem saída. Porque tem pouco dinheiro, tem pouco recurso, tem muita gente para atender. Quem trabalha em emergência sabe o tamanho das filas e a quantidade de pessoas que ficam na porta. Mas eu pergunto para os alunos sempre, o que esse cara tem que fazer para sair da situação em que ele se encontra? E é claro que sempre tem bons alunos que respondem, ele tem que se virar. Ele tem que se virar, ou seja, ele tem que olhar diferente. Ele tem que olhar de outro jeito que ele faz. Ele tem que entender que é verdade que ele não vai fazer tudo que ele tem vontade, mas que ele é responsável por quem está na frente dele. E que é verdade que o sistema de saúde do Brasil não é responsabilidade só nossa, mas é nossa responsabilidade olhar para quem está na nossa frente. Afinal, fomos nós que escolhemos. Então, eu entendo que humanização é a gente olhar de outro jeito o que nós estamos fazendo. É olhar para as pessoas de um outro ponto de vista, entendendo que a gente só vai curar o que é curável e que nossa responsabilidade quando fala em humanização é cuidar sempre. O próximo, por favor. Eu entendo, então, só ir concluindo a minha fala, que quando nós discutimos humanização, é fundamental nós ancorarmos no nosso dia a dia as dimensões da comunicação não verbal. É fundamental nós voltarmos a prestar atenção na linguagem de corpo, nossa e do outro, porque nenhum de nós fala tudo o que pensa e sente, mas se a gente prestar atenção nas pessoas, a gente vai entender um pouquinho o rosto delas, as emoções, e não é para apontar e falar, tô vendo que você tá com raiva, porque vocês sabem que se alguém fizer isso quando a gente tá com raiva, a pessoa vai falar, não tô, então não é para isso, a gente não aprende isso para ser, para apontar no outro, mas aprende para ser empático e para lembrar
que quando a gente está sentindo assim assado, é melhor que as pessoas se dirijam a nós de forma assim assado. Outra dimensão é a prosêmica, que estuda os espaços interpessoais, que diz para a gente, por exemplo, que nós nos aproximamos nós gostamos, que a nossa tendência é chegar perto do que a gente gosta. E então isso faz com que a gente se questione se nós estamos perto do que nós gostamos, ou se a gente tem perguntado lá da porta, tudo bom? Como é que vai você? E aí ele é obrigado a responder tudo, porque a 5 metros de distância ninguém diz, não, estou com um probleminha. Então eu acho que a gente tem sido incoerente também na prosêmica. As características físicas é uma outra dimensão que eles conhecem, porque eles olham para nós e pensam em higiene, eles pensam em limpeza, em organização. Então, como eles não têm o código técnico, eles olham e falam, mas com esse jaleco vão cuidar de mim, né? Com esse cabelo vão pôr a mão de mim. Sabe as pessoas que adoram roer unha e que fica aquele pedacinho de esmalte no meio? Eu entendo que eles olham e falam, mas ela vai pôr a mão em mim? São características e códigos humanos que as pessoas conhecem. A outra dimensão são os fatores do meio ambiente. A gente sabe quanto um ambiente agradável é gostoso e te faz sentir melhor, e é por isso que é difícil ficar num lugar extremamente quente, ou num lugar extremamente frio, ou então numa cadeira dura. Falo isso porque às vezes a gente fala para a mãe, pode ficar junto, e aí coloca uma cadeirinha, que eu queria ver a gente sentado 1 hora ali para ver se aguentava, né? Assim, não aguenta. Então, essa preocupação assim de evitar que fique no sol, de ter água para as pessoas beberem, de eventualmente servir um cafezinho para as pessoas, porque isso às vezes pode ser o suficiente para ela seguir adiante. A outra dimensão é o paraverbal, paralinguagem, que significa a maneira como nós falamos, o tom de voz que nós utilizamos, a ênfase que nós damos no falar, e às vezes nós damos umas reduzidas nas palavras perigosas. Eu já cometi erros quando usei o termo, por exemplo, remedinho, porque a pessoa às vezes entende que isso é algo de pouca importância, e na verdade não é. Então é a forma como nós falamos, lembrando que muito dos nossos sentimentos são expressos pelo paraverbal, até porque nós não temos controle. E a última dimensão é a tacésica, lembrando que não tem neutralidade no toque, que quando nós tocamos alguém, além do toque instrumental, a forma como nós nos aproximamos para tocar, a pressão que nós exercemos, o local onde nós tocamos, tudo isso fala do que nós sentimos em relação a outra pessoa. Só para concluir, o próximo, por favor. Eu acredito que quando nós falamos de humanização, não são os grandes planos que dão certo, são os pequenos detalhes do dia a dia, é eu decidir a cada dia qual é o jeito que eu quero estar com as pessoas. Eu acho que é isso que humaniza as relações. Que pena que acabou os 15 minutos, eu tenho que parar de falar, mas acho que é assunto de humanização, eu acho que é o foco de uma vida inteira. Obrigada pela oportunidade. Obrigada eu, Júlia. Eu acho que uma das preocupações que a gente teve, né, de trazer essa discussão, primeiro que todo mundo hoje em dia, a gente fala, vamos falar de humanização, e as pessoas falam, mas a humanização agora está na moda, né? Essa questão da moda, a gente fica meio preocupado, porque moda é uma coisa que entra, depois sai, né, depois volta, depois de 20 anos, né? Assim, então, é uma questão preocupante. E para quem vem trabalhando há tanto tempo, né, nessa área de humanizar e acreditando que isso de fato é um sonho, e que esse sonho pode ser transformado em realidade, a gente quer trabalhar isso num outro contexto mesmo. E aí a gente trouxe a Júlia, o Valdir, que vem trabalhando há bastante tempo nisso, e trouxemos 2 enfermeiras que estão atuando com projetos também, né? Então, assim, como que a enfermagem tem se inserido nesse contexto da humanização e que projetos são esses? Vou passar a palavra para a Edna, que vai falar de uma canção No Cuidar, né? Assim, onde estamos, para onde vamos, né, Edna, com essa história? Isso. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao convite, né? Agradecer à gerência de enfermagem, agradecer à superintendência do hospital e a todos os nossos colaboradores, todos os enfermeiros que abraçaram esse projeto com muito carinho, com muito amor. Então, isso é bastante importante. Próximo, por favor. Bom, então, explicando rapidamente o que é o projeto. É um projeto musical, né? Pesquisa. Uma falha técnica, já está certo. Então, é um projeto musical e de pesquisa da enfermagem, né, que visa oferecer aos pacientes e familiares do hospital um cuidado complementar à saúde.
durante a sua internação, constituindo um diferencial de humanização na assistência. Então, só frisando, é um projeto que nós, enfermeiros, estamos promovendo aqui no hospital. Próximo, por favor. Bom, então, um breve histórico só sobre a utilização da música na saúde. Então, os primitivos, eles já utilizavam a música para cuidar dos seus doentes. Então, eles acreditavam que a pessoa doente ela estava com maus espíritos, né? Eles faziam essa relação, então, eles cantavam e dançavam para espantar os maus espíritos. E depois a gente tem aí uma menção de Hipócrates, né, que foi considerado o pai da medicina, 460 anos antes de Cristo, que ele já mencionava o uso da música nos seus tratamentos. Posteriormente, a gente vê a música já sendo utilizada por alguns médicos no tratamento de pacientes portadores de doença mental e também alguns consultórios dentários, onde eles usavam no intuito de diminuir a tensão dos seus pacientes durante o tratamento. Próximo. Bom, e na enfermagem, como é que isso aparece? Em 1859, Florence Nightingale, né, uma enfermeira, ela já fazia menção do uso da música no cuidado à saúde. Então, ela trazia uma questão relacionada à saúde. Né? Depois, duas outras enfermeiras, também e musicistas, a Isa Maud Wilson e Harriet Seymour, que, em decorrência da Primeira e Segunda Guerras Mundiais, elas desenvolveram atividades musicais para aliviar as dores dos pacientes. Então, nós fizemos grandes projetos no intuito de levar música, principalmente aqueles feridos de guerra. E no Brasil, a gente tem uma enfermeira que é de referência, né, Elisete Ribeiro Leão, pela Escola de Enfermagem da USP. Ela já vem estudando música desde 98, em 2002 também. Em 98, culminou com a sua tese de mestrado, em 2002, com a sua tese de doutorado. E ela estuda a questão da influência da música em mulheres portadoras de fibromialgia, então, dor crônica, né? Próximo, por favor. E aí, então, ela definiu a musicoterapia na enfermagem como sendo a utilização criteriosa da música como recurso complementar do cuidado ao ser humano em todas as fases do ciclo vital, visando a restauração do equilíbrio e do bem-estar possível, além de favorecer a comunicação e, em muitos casos, a ampliação da consciência individual no processo saúde-doença. Então, é importante estar lembrando que a música ela deve ser escolhida criteriosamente, porque a gente oferece um estímulo, a gente tem uma resposta. Então, a gente precisa saber o que a gente está querendo com isso. Em todas as fases do ciclo vital, portanto, para todas as idades, e sempre resgatando a questão da saúde com os nossos pacientes. Próximo, por favor. Bom, então, os objetivos aqui do nosso projeto. Proporcionar um cuidado complementar, diferenciado aos pacientes familiares internados, despertar o interesse dos enfermeiros sobre essa temática no processo de cuidar, ampliar os conhecimentos nessa área com o desenvolvimento de pesquisa, e estimular a criatividade e a alegria dos participantes. No decorrer da apresentação, vocês vão perceber que muitos desses objetivos já foram alcançados, estão em andamento vários outros relacionados à pesquisa. Próximo. Bom, dentro do projeto tem, né, os Menestréis da Tarde, é um grupo que leva, então, a música aos pacientes. Esse projeto nós começamos a estudar aqui no Samaritano em janeiro de 2003. Né? Em maio de 2003, nós lançamos essa apresentação, essa proposta na Semana da Enfermagem. E são apresentações musicais semanais, acontece uma vez por semana. É um cantos, né? São 12 músicas acompanhadas com instrumento. E o grupo ele é formado por 4 enfermeiras e um músico colaborador que trabalha aqui no nosso setor de internação. Esse grupo não é o mesmo desde janeiro de 2003 até hoje. Nós tivemos uma reestruturação no final do ano passado. Era um músico externo, então, por uma incompatibilidade na relação dos objetivos, esse músico saiu e aí o colaborador nosso aqui da internação entrou no grupo, né? Tivemos a saída de uma enfermeira por motivos pessoais, entrou outra e está tudo, né? Nós estamos nos indo bem.
Até agora tivemos, o ano passado, 21 apresentações, e esse ano provavelmente deve chegar 21 mais 20, 41. O repertório, então, é formado por música popular brasileira. A gente sabe que ainda assim não tem muita literatura sobre critério de seleção musical, né? Então nós sentamos, o grupo sentou e decidiu estudar algumas músicas MPB, porque, né, a linguagem é mais acessível, e aí nós decidimos então estudar algumas músicas que a princípio que nos era agradável, que trazia alguma mensagem e tal. E estudamos várias músicas e montamos um repertório que depois a gente começou a observar, ele faz uma viagem pelo Brasil, né? Então nós definimos da seguinte maneira: tem o primeiro bloco, que é um bloco de música mais romântica, então que pega pelo coração, né? Então a pessoa assim já senta, já presta uma atenção, né? Ela já se volta para ouvir o que está acontecendo. O segundo bloco são músicas assim, que têm uma mensagem, então mais reflexivas. Então a pessoa já pega pela memória da sua vida, ela traz depois algumas experiências. E aí a gente finaliza com um bloco de músicas mais descontraída, onde a gente traz a pessoa para a realidade, para ela poder continuar essa trajetória. Ao final de cada apresentação, a gente entrega um questionário para os pacientes, para os acompanhantes e para os possíveis profissionais da saúde que estiverem por ali participando da audição. E aí, esse questionário, a gente traz um referencial teórico da psiquiatria, que é a roda de humores de Hevener. Então, a gente selecionou alguns estados de ânimo, a gente trabalha com estados de ânimo, de uma polaridade mais positiva para uma polaridade mais negativa. Então, nós temos ansiedade, depressão, tristeza, desânimo, melancolia, e do outro lado a gente traz alegria, felicidade, paz, tranquilidade, e aí a gente selecionou alguns desses estados de ânimos e a pessoa responde antes o questionário, e voltando um pouquinho, ela responde esse questionário ao final, mas sempre lembrando de como ela estava antes da apresentação, durante e depois, né? Próximo, por favor. E a gente tem alguns resultados. Esses resultados que eu vou apresentar agora são de maio a dezembro do ano passado. Tá? Esse ano a gente ainda não fechou. Nós tivemos uma amostra de 74 pacientes, aí específico para os pacientes, e 92% apresentou alteração no estado de ânimo. Então, daquela polaridade negativa que eles sempre colocam antes da apresentação, melancolia, depressão, tristeza, a gente vê estado de ânimo alterado, mudado para uma polaridade mais positiva. Então aí tem alegria, paz, tranquilidade, tem muito, esperança, ânimo, né? E aí eles relatam, 50% traz a exaltação das lembranças nas imagens mentais. Então aí puxa pela memória. De 33% tem um desvio do foco atencional da doença, dos problemas, então a gente remete a pessoa para alguma outra dimensão, né? Então tira o foco da doença, e 17% relata imagens reflexivas, né? E uma das frases que uma das pessoas falou, uma senhora, ela dizia assim: olha, eu aqui, né, ela contando um pouquinho do que estava acontecendo, e ela escreveu que naquele momento ela se sentiu assim, tinha bastante dor, e ela dizia que todo sofrimento poderia ter um recreio, né? Então, para que dimensão que a gente levou essa pessoa, né? Quanto isso foi importante para ela estar colocando dessa forma. Próximo, por favor. Em relação aos profissionais da saúde, a gente tem uma amostra de 34 profissionais no mesmo período, 71% era da enfermagem. Desses 34, 76 apresentou alteração do estado de ânimo, né? De uma polaridade negativa para uma positiva, e as alterações, então, 35% fala do efeito que a música produziu, né? 21% devido à própria música, então aquele som diferente, né? É um som diferente num contexto hospitalar. E a modificação do ambiente, 12%. É o único grupo que falou de modificação do ambiente. Então, o quanto nós somos responsáveis de modificar o ambiente que a gente está vivendo. E reflexão, né, pela própria iniciativa do grupo, lembrando que nós somos voluntários, né, nesse projeto. E uma frase interessante que
acabamos colocando, que uma pessoa referiu, é que é possível fazer algo além do fazer técnico que terá maior significado e resultado para o paciente, acompanhante e equipe de enfermagem. Então, o quanto que a gente faz além do técnico científico, né? Próximo, por favor. Em relação aos acompanhantes, uma amostra de 67 acompanhantes no mesmo período, 96 apresentou alteração do estado de ânimo, e nós tivemos 37% uma exaltação dos estados de ânimo. Então, além deles sinalizarem ali no estado de ânimo de depressão, passou para alegria ou paz, então eles ainda escreveram, olha, eu me senti uma tranquilidade, com uma paz maior. 30% elucidaram as lembranças, né? Então, a questão da memória, e 18% a projeção de si mesmos numa viagem musical. Então, acompanhando mesmo a questão dos blocos musicais, transportavam junto com a música. E 15% reflexões sobre si, sobre os pacientes. Então, o que é interessante aqui nos acompanhantes é que eles se envolvem realmente, o quanto que a família está envolvida no processo de hospitalização dos seus entes, né? Então, uma frase aqui que chamou a atenção é que não é fácil estar doente, mas vocês conseguiram nos levar ao passado e acreditar que o futuro pode ser muito melhor que o presente. São esses pequenos momentos que nos fazem refletir e nunca desistir. Parece até uma fala de um paciente, né? Mas é um acompanhante. Então, quanto que isso... o que nós estamos fazendo para as pessoas que estão ao nosso redor, né? As coisas importantes. Próximo, por favor. E aqui a gente tem já algumas iniciativas, pesquisas, né? Nós temos no pronto-socorro adulto uma enfermeira trabalhando com música, cuja orientadora é a professora Maria Júlia. Ela vai trabalhar com funcionários na questão do estresse, a música. Temos no centro cirúrgico, na recuperação pós-anestésica, um projeto já com música para os pacientes pós-cirúrgicos. Já tem a prescrição de enfermagem, na unidade neonatal a gente conseguiu, para algumas crianças, já colocar com prescrição de enfermagem. E nós estamos estudando um pouquinho mais aprofundada a questão da música em criança, porque esse projeto, Uma Canção no Cuidar, está bastante voltado para os adultos, né? A metodologia. Então, nós estamos estudando a questão das crianças. Mesmo porque nós começamos com as crianças e decidimos esperar um pouquinho, porque a gente não conseguiu um resultado metodologicamente, não está muito bom. E os menestréis, o grupo, então, está participando de alguns eventos dentro da instituição, mostrando o trabalho, né, apresentando os resultados, e eventos fora do hospital. A gente já tem feito alguns eventos mostrando, divulgando como que a gente pode cuidar além do técnico científico. O próximo, por favor. Essa é uma imagem que a gente quis colocar, na verdade, um resgate. Então, deixar uma frase de Dame Sanders, que eu li esses dias, achei interessante. Ela diz assim, que o sofrimento somente é intolerável quando ninguém cuida. Então, eu queria agradecer e convidar todos que querem conhecer o nosso trabalho, toda quinta-feira às 17 horas. Obrigada, Edna. E agora a Viviane Correia Nascimento vai trazer uma outra experiência, né? Se a gente está falando de adultos aqui numa Canção no Cuidar, a Viviane tem uma experiência num departamento no Hospital da Criança, né, no Espaço Criança, que vai contar um pouco para a gente
né, sobre como é que ela trabalha com essa linda assistência. É verdade, eu queria agradecer a oportunidade e dizer para a Edna, quando ela quiser ir lá fazer nas crianças, já podemos marcar na próxima quinta-feira, às 17, não teria problema. Então, eu trouxe um pouco da experiência da gente ter um departamento dentro do hospital que cuida dessa tão falada humanização, como a Júlia bem falou na apresentação dela, de que é um assunto que é para já, para a gente estar falando, resgatar alguns valores, alguns princípios importantes nessa nossa trajetória, sendo esse cuidado, a gente cuidando dos outros, sendo enfermeiro, e não diria nem só que é só em relação à profissão enfermagem, né, mas eu diria que em todos aqueles cuidadores, né, em todos que estão na área da saúde, é algo importante a ser pensado. Próximo. O Hospital da Criança, ele fica no Jabaquara, ele é do grupo Nossa Senhora de Lourdes, ele foi inaugurado em 1998 e, na verdade, ele foi pensado, projetado e foi inaugurado já voltado com essa filosofia de humanização hospitalar. Seguinte. O Espaço Criança, que é o departamento que é de minha responsabilidade, ele está desde 1998 dentro do hospital e o que foi, acredito que ele ainda está lá e realizando um trabalho tão de valor para a instituição, é porque ele foi realizando as ações dele voltado para a humanização hospitalar de acordo com as necessidades de cada setor dentro do hospital. Então, nós fomos percebendo as necessidades das crianças do setor, dentro de um centro cirúrgico, dentro de um pronto-socorro, como é que é essa criança com esse acompanhante no pronto-socorro, que as angústias são totalmente diferentes daquela mãe que está esperando com a criança para fazer um procedimento cirúrgico, ou daquela mãe que já está internada há 40 dias com a gente na unidade de internação. Então, é um departamento que foi percebendo essas manifestações e se adaptando a projetos de acordo com cada unidade de internação. Próximo. Quais são os nossos objetivos? Resgatar a dimensão saudável da criança, acolher o paciente respeitando sua individualidade. Ontem eu estava saindo do hospital e eu acrescentaria aí até as suas rotinas e o seu dia a dia em casa. Eu estava saindo do hospital, eram 5 e pouco, e eu dei assim no corredor e encontrei com o carrinho da janta, né? E aí eu falei, puxa vida, é uma coisa simples, né? Um horário de, assim, se você for pensar, uma coisa que a gente faz todas as nossas refeições diariamente, mas a gente não dá conta de como é importante respeitar o nosso horário de janta, né? Se você puder jantar um pouco mais tarde, fazer as suas refeições no seu horário. E hoje eu também estava no hospital e uma mãe falou, não dormiu à noite, enfim, a criança, e ela falou que saudades e que valor que eu dou para minha cama. Eu saí do hospital pensando, vindo para cá, e realmente são coisas que a gente está aqui na sala, o pessoal que está escutando e assistindo a gente, são coisas simples, como a Júlia falou na apresentação dela, né? São detalhes, são gestos simples e pequenos, mas que são de um valor e de uma grandiosidade para essa criança hospitalizada e os seus acompanhantes. Tornar o ambiente acolhedor e descontraído. Acho que vai dizer do prazer de você tornar um ambiente não sério, um ambiente informal para você de convívio, não só para o paciente e o acompanhante, mas também para a equipe de saúde que está ali trabalhando. Resgatar a autoestima, apoiar a família, estimular o cuidado, porque a gente percebe, principalmente na UTI, de que esses familiares se distanciam um pouco do cuidado da sua criança, ou por medo de não saber como cuidar dessa criança, ou muitas vezes, tem gente que está cuidando, então eu acabo me afastando, e a criança sente falta desse cuidado, desse contato com a mãe ou com o seu ente próximo que está ali acompanhando a hospitalização. Integração da equipe multidisciplinar. Eu acredito que projetos, os projetos para eles terem sua continuidade dentro da instituição, eu acho que tem que ter uma integração, né, Edna? Bem, você falou agora, começou com a equipe de enfermagem, já tem um colaborador da internação, e assim você vai integrando com outros departamentos do hospital, e os projetos têm uma acreditação, eles acabam tendo mais valor. E promover o bem-estar da criança. Próximo.
A nossa equipe, então, eu percebo que, assim, eu trouxe para vocês aqui alguns sentimentos que acompanham as crianças e os familiares frente à hospitalização, né? São alguns sentimentos que demonstram, a gente percebe, ou elas falam muitas vezes, ou a gente acaba percebendo que é de estresse frente à hospitalização, saudades, porque a criança está ali hospitalizada com a mãe, deixou filhos para trás, deixou filhos com vó, com sogra, tem um marido, às vezes ficam afastados 40 dias, 60 dias do marido, da casa, tem medo porque está aguardando um resultado, não sabe qual vai ser o tratamento, preocupação com a criança, com a doença, fora toda, assim, não tem as preocupações relacionadas a tratamento, a doença, e mais aquelas todas que a gente percebe que é a nossa situação da saúde no Brasil, então se o convênio vai liberar, se vai cobrir, se vai poder fazer o procedimento e medicação, e entre outras coisas. Tristeza, esperança da alta, da recuperação, do desejo de ir embora, e angústia, de estar ali hospitalizado. Eu volto a falar, acho que assim, quebrar essa rotina e você ficar dentro de um hospital, para a criança que está, a gente busca todos esses projetos para oferecer para essa criança que está lá, para tentar resgatar um pouco esse lado saudável dela que ela deixou e que ela tem, apesar de estar doente. Agora, para o adulto que está ali acompanhando, ele tem que se adaptar rapidamente numa rotina totalmente diferente do dia a dia dele. Ele parou o trabalho, ele saiu da casa dele, ele tem que comer na hora que trazem a comida dele, ele não dorme na cama dele, ele divide o quarto com outras pessoas, ele tem que obedecer horários, entre outras coisas. Próximo. Então, o Espaço Criança é o nosso departamento, eu estou como coordenadora do departamento, a gente tem uma psicopedagoga e uma artista plástica, e a gente cobre o hospital todo, em todas as unidades de internação do hospital. A gente dá suporte familiar através de encontros, ou mesmo nas nossas salas de convivência, nas salas de recreação que a gente tem pelas unidades de internação, ou na sala de espera, por exemplo, da UTI, aquelas mães que ficam muito tempo ali internada, a gente leva atividades para elas, e são atividades, muitas vezes, por exemplo, elas gostam muito de quebra-cabeça, e não são quebra-cabeças pequenos, elas caem naqueles de 500, 1000 peças, e a gente arma ali para elas, e elas ficam com esse quebra-cabeça. É um momento de integração entre elas, porque elas estão passando pela mesma situação, então elas acabam se apoiando uma na outra, né, fazendo amizades, uma consola, e então acaba gerando amizade desse convívio delas. As salas de recreação para as nossas crianças, elas abrem 2 vezes no período, uma de manhã e uma tarde. Eu queria ressaltar que esse horário determinado da sala foi determinado em parceria com a coordenação de enfermagem do hospital, com as enfermeiras supervisoras de pediatria das unidades de internação, para ver qual é o melhor horário para essa sala ser aberta, para não esbarrar em horários de pico de banho, em horários de visita médica, para a gente poder ajudar tanto a criança, não atrapalhar a rotina, o dia a dia das enfermeiras, e as crianças poderem aproveitar, senão fica aquela briga, né? A criança quer vir, tem que voltar para fazer o banho, ou tem que ir à visita médica, e as crianças acabam não participando. E a gente também realiza eventos de datas comemorativas do calendário, aniversário das crianças, e outras datas. Próximo. Os programas que eu trouxe para vocês, que a gente realiza dentro do hospital, é na UCA, na Unidade de Cirurgia Ambulatorial, é o programa pré-cirúrgico, onde a gente convida as crianças e os familiares a virem participar de uma visita no pré-cirúrgico. A gente tem um mascote que ele conta para a criança de uma maneira lúdica o que vai ser o dia dele no hospital quando ele vier fazer o procedimento. E esse programa consta também de uma visita dentro da unidade. Então, ele passa pela recuperação pós-anestésica, ele entra dentro da sala cirúrgica, ele vivencia esse momento que ele vai passar no dia da cirurgia antes. E a gente acredita que isso é muito importante, porque a gente acredita que a criança e o familiar
conhecendo, não se torna tão novo no dia da cirurgia, meio que uma coisa familiar para ele. A mãe pode entrar dentro da sala cirúrgica até o momento da indução anestésica. Também é um outro ponto positivo, porque não tem aquela separação da mãe e da criança, ou do pai, do responsável, de entregar na mão da enfermeira ou de levar na mão do anestesista a criança. Então, ela entra paramentada até o momento da indução anestésica. Nós temos os projetos parceiros, que são o Vive e Deixe Viver, os contadores de histórias. Nós temos Doutores da Alegria, nós temos o Pet Smile, que é um projeto coordenado por uma veterinária de levar animais para visitar as nossas crianças. É um projeto com total apoio da Comissão de Infecção Hospitalar, é levado em consideração o diagnóstico da criança. Se a criança está em isolamento, esses animais não entram. Nós realizamos culinária em parceria com o Departamento de Nutrição. Nós temos os Doutores da Alegria. Nós temos Cinemagia. Esse ano nós começamos com 2 projetos novos. É o Cinemagia, que leva cinema para hospitais, então eles levam filmes para as crianças. E um projeto da Que Bom, que eles fazem construções de palitos de sorvete, que vocês têm aqui no Samaritano. Eles começaram com a gente também esse ano lá no hospital. E um outro programa que a gente tem é de campanhas institucionais. E uma das campanhas que a gente tem bastante adesão e já realiza anualmente é da lavagem de mãos. Né, é comprovado, todo mundo sabe que a importância da lavagem de mãos, e a gente realiza uma campanha interna no hospital. O hospital todo se transforma, o assunto é lavagem de mãos, as crianças participam com trabalhos, funcionários também participam, tem prêmios para funcionários, depois a gente faz um bottom, e aí todo mundo quer esse bottom para pôr no crachá, enfim, na roupa. Então, na verdade, é uma conscientização que a gente realiza anual da importância da lavagem de mãos. Próximo. Eu quis trazer para vocês que, assim, a gente acredita que momentaneamente, enquanto a criança vivencia esses projetos, como bem a Edna falou dos depoimentos que ela pegou, eles recolhem dos questionários, eu acredito que são esses sentimentos que são transformados, a gente colhe esses sentimentos depois, frente àqueles primeiros que a gente assistiu da criança à hospitalização. A criança se sente acolhida, existe uma cumplicidade, existe uma grande gratidão desse familiar em saber que tem algo a mais nesse cuidar da criança, não só na técnica, como a Edna colocou, tranquilidade, alegria, segurança e amizade. Próximo. É uma imagem para ilustrar para vocês, então ali o quebra-cabeça, as mães fazendo, a sala de recreação acima à direita que nós temos. É um momento em que a criança ela pode escolher o que ela quer fazer, e eu diria que é um dos poucos momentos dentro de um hospital em que a criança pode dizer eu quero ou não quero. Ela quer pintar, eu não quero pintar, eu quero massinha, porque frente a outras coisas ela não tem essa possibilidade. A mãe, nos 2 slides, trabalhando com os seus filhos. E é um momento também rico para a mãe, que está ali no dia a dia acompanhando a sua criança. Próximo. A gente colhe, né, com esse trabalho, o ambiente fica mais descontraído. São alguns desses itens que estão colocados nesse slide, são itens que eu colhi com algumas enfermeiras, perguntando para elas o que elas achavam, né, e elas sentiam em relação a esse trabalho, e de saber que a criança está lá na sala, ou de ver a criança passeando de carrinho, ou entrando no colo da mãe para a cirurgia, entre outras coisas. E elas falaram de satisfação, de parceria no cuidado, porque a gente realiza em parceria, mudança no comportamento, ajuda na recuperação, tranquilidade, e o ambiente fica mais descontraído. Próximo. Eu queria deixar aqui, então, encerrando, de que todos somos seres vivos, porém apenas alguns são seres humanos. E obrigada pela oportunidade. Obrigada, Viviane. Bom, agora vai o Valdir Semino conversar com a gente, né, que vem participando aí de grandes projetos voltados para a área da humanização, né, humanização hospitalar em ação, né, Valdir? Está aqui com a gente na casa, com o Vive e Deixe Viver, e que vem conversar um pouquinho acerca dos resultados e para além desses resultados. Perfeito.
Quero agradecer imensamente, Elisete, a oportunidade, ao Samaritano e a Conexão pela essa iniciativa. A Associação Vive e Deixe Viver tem por missão levar entretenimento, informação educacional, cultura, através da arte, da literatura e do brincar. Hoje nós estamos em 35 hospitais em São Paulo, já estamos na Bahia, já estamos em Recife, Porto Alegre, e agora desbravando os mercados interior e indo para o Rio de Janeiro e Brasília. Mas o Vive e Deixe Viver atua dentro de uma causa, né? A nobreza da saúde e principalmente como essa saúde está hoje. Quer dizer, que se a gente não conserta a causa, se a gente só olha ao redor do nosso umbigo, fica meio complicado, né? Pensar no todo é efetivamente não transformar a humanização em moda. Não pode ser moda, né? Porque a humanização vem dos primórdios. E no ambiente onde humano cuida de humano, né? Nós estamos aí dentro dessa grande possibilidade. Acho que a gente poderia passar para o próximo. Por incrível que pareça, há 7 anos atrás, quando fundei o Viva, eu comecei a perceber, principalmente junto com um grupo, que depois de 6 meses eram 56 e hoje são 520, e mais parceiros, porque a gente tem que pensar muito nisso, na preocupação do tratamento mais humanizado. Talvez como pessoas da sociedade civil que entrou dentro de hospitais e começou a observar um outro mundo, né, um mundo diferente, e principalmente um publicitário que adora de pesquisa, adora conversar com as pessoas, se sentia bastante inibido no ato da conversação, né? Então, o que a gente pretende dizer aí com indicadores de resultado? Quer dizer, qual é a proposta? A gente viu atividades fantásticas acontecendo, a percepção de desenvolver pesquisa, e aí a gente está falando do quê? Indicadores de resultado é igual a objetivos alcançados. Quer dizer, se a gente não propõe metas, se a gente não define um planejamento para essa ação, e a gente está falando de humanização, a gente está falando de uma ação comportamental. A gente viu quanto a comunicação influi nesse processo, a importância disso tudo. Aí a gente está falando de saúde total. Qual é a meta da humanização? É a saúde total. Agora, a saúde total está onde? Está na mente do indivíduo, está no físico do indivíduo, está na família, que, principalmente criança e adolescente, que é o nosso caso, ela tem direito de ter esse acompanhante. Está no trabalho, seja do indivíduo que ficou fora, prejudicou todo o seu processo e aí influencia acentuadamente, seja no cuidador, na vida de quem está cuidando, de quem está recebendo esse paciente, que no fundo é um cliente, né? E o meio ambiente. Quer dizer, tudo isso é a saúde total. Não é olhar somente para aquele paciente ou para aquela ação. É, a partir dali, o que tem essa influência mega, né? Essa coisa macro? A humanização hospitalar, quer dizer, quando a gente fala de humanização hospitalar, a gente tem um imaginário que o foco é a doença. A pessoa não vem para cuidar da sua saúde. Ela vem para observar, cuidar da sua doença. E a partir daí já começa a acontecer lá os preconceitos, os preconceitos de toda essa complexidade. Onde na prática significa o quê? Cidadania e respeito pela vida. Esse é o foco, essa é a procura, é nisso que a gente tem que acreditar. E aí nós estamos falando de atitude das pessoas nesse processo. Próximo. Só para vocês terem uma ideia, em 97, com essa vontade de definitivamente ajudar nesse processo, a ONU decretou que 2001 seria o Ano Internacional do Voluntário. E o Viva levantou uma bandeira nesse ano, junto com outras ONGs, com o Instituto Brasil Voluntário, para efetivamente ajudar nesse processo de uma política pública, de fato, né, para que ajudasse a saúde a rever os seus pontos, a sua comunicação, a sua ação interna. Em abril de 2001, a gente fez o primeiro congresso de humanização em debate, que logo em seguida passou a ser em ação, porque debate a gente já vem debatendo muito. O importante é colocar e mostrar essas ações maravilhosas que estão acontecendo. Em abril, em outubro do mesmo ano, nasce o Programa de Atendimento Humanizado. E agora, nessa nova gestão, nós temos aí o Humaniza SUS, né? O que é isso? A gente sabe que para desenvolver planejamento, que para mensurar essas ações como um todo, quer dizer, é tudo muito novo. Nós estamos falando de 2001, que começou a se falar mais profundamente das ações, né? Que começou a perceber, quer dizer, saiu das ações isoladas e foi para a comunicação mais ampla.
A política pública nascida naquele ano, ela foca hoje 4 pontos muito importantes, né, que seria a redução de filas, como acolhimento, como é que a gente faz isso acontecer dentro de uma rede pública, descoordenada, desplanejada muitas vezes. Quem é quem dentro desse processo? O paciente tem que saber quem é que cuida de mim, quem é esse indivíduo. Eu não posso me sentir uma pasta de diagnóstico, esse mês é um, outro mês é outro, depois é outro, e eu perdi exatamente a minha identidade nesse processo. As informações e comunicações nesse processo, às vezes muita gente está lidando com uma pessoa de um nível social muito inferior. Qual é o palavreado, qual é o linguajar, qual é o olho no olho, toque, né? Aquela sensação que a pessoa está precisando, quer dizer, a gente tem que ter esse olhar dentro desse processo. Então, eu vou destacar só aí um dos itens que é o reduzir as filas, né? O tempo de espera. Quer dizer, numa visão macro, como é que está isso? Profissionais estão comprometidos com o coletivo? Se eles trabalham, se eles fazem diversos plantões, fazem diversas ações, qual é o compromisso? Qual o tempo que eu tenho para esse indivíduo? Respeitar a privacidade e a diversidade nesse processo é aquilo, é entender, é parar e escutar. Numa pesquisa que nós realizamos, uma senhorazinha muito humilde deixou uma frase lá e quando ele me disse que eu tinha cefaleia, eu pensei que eu fosse morrer. 5 minutos depois ela descobriu o que era cefaleia. Quer dizer, olha a simplicidade no contato que a gente tem que ter e a percepção, né? Que são os não verbais. Olhar. Se fez cara de interrogação, pergunta, faz o feedback. Você sabe o que é isso, né? São pequenos detalhes que passam no dia a dia. Valorizar o profissional, né? Hoje a gente percebe que existe aí uma neurose, né, dentro dessa ação. Não é só dentro da saúde, mas como é que está o cuidador? Como é que está esse indivíduo? Qual a atenção que tem que ter para esse profissional, né? E eliminar as intervenções desnecessárias. Hoje a gente percebe que por essa coisa da especialização, até o indivíduo entra num processo de angústia muito grande. Especificamente dentro do hospital, esse projeto, essa política pública, nesse ponto, ela põe mecanismos de recepção e acolhimento. Quer dizer, o que pode ser feito enquanto espera? Como é que a gente pode? Cada hospital está desenvolvendo a sua ação. Então vira aquela panaceia, né? Aquele monte de aquele quebra-cabeça que a gente... São coisas muito legais, mas você tem que trazer para um âmbito fechado, pesquisado, para poder mencionar, né, todo esse processo de atendimento. Ouvidoria. Como é que são as ouvidorias dentro dos hospitais? É só reclamação? São críticas? Né? Horário marcado de atendimento, quem sabe, né? A ideia desse indivíduo ser atendido com dignidade, porque no fundo o paciente, ele é um ser humano, ele é cliente e ele não sabe que ele é cliente nesse processo. E os mecanismos depois de colocá-lo novamente para a sociedade. Dependendo das doenças, a gente percebe isso claramente em alguns hospitais como Emílio Ribas, que se a comunidade soube que a criança entrou dentro do Emílio Ribas, o que estava fazendo lá? Né? Aí ela já é rejeitada, já sofre milhões de preconceitos nesse processo. Então, nós estamos falando de seres humanos. O próximo, por favor. A situação atual mostra alguns indicadores, tudo é muito novo, nós estamos fechando essa possibilidade de rede, né? De indicadores, indicadores eles existem isoladamente, são maravilhosos, mas eles não fecharam num processo de rede. Que ótimo que nós estamos aqui. Então, muita ideia pode ser passada por esse mecanismo. Representam muitas vezes produtividade, mas não a melhora do ambiente, e o técnico é a supremacia. O técnico atropelou o humano nesse processo. Nós fizemos uma pesquisa de percepção foi apresentado no último congresso, junto com o Indicator, o GFK, e a gente percebeu que para o profissional existe uma alta idealização versus as condições de trabalho. Aí vem frustração. Não era bem isso que eu esperava. A gente sabe, trabalhando com alguns hospitais, as expectativas dos residentes nesse processo. Em geral, atribui-se a humanização a conceitos estruturais. Se não tem orçamento, não tem humanização. Né? Não é por aí. A humanização é a atitude de cada indivíduo dentro desse processo. O contexto de aspirar o melhor. Mas se não tem, então eu não levanto a bandeira. Está do jeito que está, tá bom, deixa aí, e a coisa vai rolando. Tem que reolhar, repensar esse olhar. Do lado do paciente é o relacionamento respeitoso, é ser tratado pelo nome, é esse olhar diferente, é estar junto com ele.
é apertar a mão, né? Ele sente falta disso. Percebe-se também que ele precisa das melhorias da estrutura, então às vezes as pessoas morrem na fila em pé, porque sentado também não dá, que não tem condições. Então a estrutura tem que ser reolhada, repensada, e o tratamento igual para todos é o que ele deseja, né? Próximo. A humanização hospitalar, para nós, ainda é um caminho que estamos chegando lá. Nós estamos falando disso, estamos percebendo essa panaceia de informações maravilhosas, mas não houve ainda uma conexão, não se fechou isso, né? Números, a gente percebe números maravilhosos, como a gente viu da percepção de que a música movimentou. Então vamos pesquisar. Com nós aconteceu uma coisa muito interessante. Há 2 semanas, a doutora Maria Tereza Gutierrez da Santa Casa falou, olha, no horário que vocês estão atuando, a gente está percebendo economia de analgésico. Então vamos pesquisar. Aí são os indicadores que vão mexer, vão impactar até na economia de um país, né? Se o indivíduo tem informação, tem atenção, poxa, tudo melhora. Próximo. Por uma reforma na saúde, qualidade, ouvir a voz do consumidor. O paciente é um consumidor e, antes disso, ele é um ser humano. Promover o feedback, vamos conversar, vamos trocar, vamos ouvir, propiciar a troca de experiências, que é o que nós estamos fazendo hoje, fazer mais, né? Aprender a monitorar esses indicadores, perceber o que tem resultado, está influenciando alguma coisa, vamos pesquisar, né? E vamos passar para frente essa pesquisa. O próximo, para a gente fazer um fechamento, os indicadores dentro de uma perspectiva brasileira, analisando todo esse processo aí da política pública, né? A espera. A visão macro tem que se diminuir a fila, tem que diminuir essa angústia e esse processo de que muitas vezes o indivíduo procura o HC quando ele poderia estar procurando lá o posto de saúde do lado da casa dele. Olha só as influências, né? Quer dizer, a falta de informação desse indivíduo, né? Ignorante nessa comunicação, ele acaba se perdendo, né? E acaba influenciando e prejudicando a gestão de um processo. A visão local, ações que isso acontece, eu tenho viajado pelo Brasil, as ações locais são as mais variadas, né? E cada um está fazendo o seu dentro do possível, sem a necessidade de ter verbas astronômicas para fazer isso acontecer. O atraso. A visão macro reflete no atendimento precário, né? Porque uma fila atrasa, você vai prejudicando, vai influenciando assustadoramente até a economia de um país. A visão local, investimento no atendimento profissional, a valorização desse indivíduo, o treinamento, o fluxo desse treinamento, a troca de informações e, acima de tudo, a atitude desse indivíduo, né, focado para a humanização. E o tempo de internação, que a gente tem percebido que diminuição do tempo esperado versus a análise financeira global. Se o indivíduo tem informação, se ele vai para casa com as informações necessárias, se ele não volta prejudicado porque não soube tomar o remédio, porque, enfim, a gente tem aí um hospital mais saudável. E, na verdade, a meta local é procurar a qualidade desse atendimento. A gente tem que pensar sempre que por detrás daquela ação tem um indivíduo. E muitas vezes nós poderíamos estar no lugar desse indivíduo. Vou deixar uma frase também aqui, que é feliz daquele que aprende ensinando. Cora Carolina. Obrigada, Valdir. Eu queria fazer um comentário, né, assim, de como, quando a gente pensa em humanização, de que lugar para que lugar que a gente vai, né? No mundo que a gente está vivendo hoje, assistindo qualquer noticiário, né, a gente imagina que nunca precisamos tanto de humanização como parece que agora, né? Assim, as pessoas não vivendo, a gente está inserido numa sociedade onde está tudo muito violento, onde está tudo muito complicado, e a gente está aqui falando de humanização, né? E as pessoas que estão no hospital cuidando estão nessa mesma sociedade. O profissional da saúde não sai de Marte e vem para cá, né? Então, assim, eu acho que é super importante pensar nessas questões de política, né? Como a gente vai para o outro lado, que é a questão de pensar na postura do indivíduo, não é? Assim, sempre vai começar de um. Né, assim, é um que vai acreditar naquilo e aí vai sem dinheiro mesmo e ele faz. Eu acho que as ONGs vieram nesse sentido, foram criando projetos.
E uma outra coisa que eu gostaria de colocar, antes de passar para a primeira pergunta que já está ali na tela, é que a gente tem que pensar nessa questão de projetos e não projetos. Não é? Porque quando se fala em humanização hoje, outro dia a gente recebeu um jornalista aqui no hospital até, e eles vêm muito por conta do projeto Uma Canção no Cuidar, música sempre dá muito ibope, sempre é muito legal para todo mundo, não é? E aí vem para essa coisa, né, de que é a música, é os doutores da alegria, é o nariz do palhaço, é isso e aquilo, e parece que se a gente não tiver projeto, a gente não tem humanização. E é o contrário, né? Assim, começa de algo que é muito ali, que não vai inclusive sair no jornal, não é? Porque assim, essa história de como eu toco o pulso, como a Júlia mostrou, isso dificilmente vai sair numa notícia, num jornal de grande circulação, como esses outros projetos que a gente vem mostrando. A gente vem mostrando porque são formas de fazer, né? Mas eu acho que vale a pena ressaltar que está no indivíduo, que começa ali nele, e aí sim, depois voa a imaginação e cria outras coisas. Mas está na relação. Bom, lembrando que quem quiser encaminhar questões para nós, pode ser pelo pergunta@samaritano.com.br ou então pelo 3821-5651. A primeira questão que chega é da enfermeira Jurema Palomo, que é a coordenadora de enfermagem do INCOR, que está dizendo que está conectado no evento e que tem muito interesse pelo assunto. Eles estão nesse auditório do INCOR com um grupo de 25 enfermeiros. Então, que bom, né, que temos aí 25 interlocutores. Estão parabenizando pela iniciativa daqui da enfermagem do Samaritano e tem uma pergunta da enfermeira Aparecida Mendes para a professora Maria Júlia. No atendimento terciário, convivemos frequentemente com a morte de pacientes crianças, jovens e idosos. Quais os comportamentos solidários que devemos incrementar na prestação da assistência humanizada? Boa tarde às amigas do INCOR, que bom que vocês estão aí com a gente. Em primeiro lugar, eu sei que vocês estão me dando a oportunidade de responder, porque vocês sabem que o mais importante, quando nós lidamos com perdas, é ser capaz de ouvir. Eu sei que nós erramos muito na formação dos profissionais da área de saúde, de uma maneira geral, mostrando de uma forma muito ilusória como se cuida até o momento em que está na UTI. E esquecemos de dizer que a gente tem que ensinar as pessoas a saírem da UTI vivas para que possam morrer junto das pessoas que amam. Nós usamos inadequadamente muitas vezes a UTI e aí ensinamos errado. E falo isso porque sou da área acadêmica e reconheço a minha parte nessa responsabilidade. Eu acho que nós temos que ficar juntos, vocês sabem disso. E acho que isso foi muito mal feito na nossa formação. Eu venho de uma época onde nós ouvimos que não podíamos sentir. E aí eu me sentia muito anormal, porque eu me envolvia até a alma, e aí eu sentia tudo. E aí falava, devo estar errada, acho que não sirvo para a profissão. E quantas pessoas eu acompanhei morrendo que eu nunca mais esqueci. E lembro delas até hoje com muito carinho e gratidão pelo aprendizado. Então, como lidar? Eu acho que tem que ficar junto. Eu acho que tem que ser verdadeiro. Eu acho que tem que dizer do limite. Eu acho que tem que falar que nós vamos fazer tudo o que nós pudermos. Eu acho que as pessoas não merecem mentira numa hora dessa. Então, acho que não vale mentir. Eu acho que a gente tem que falar do tamanho que as coisas estão. E isso não significa tirar a esperança. Porque eu acho que quando a gente diz nós estamos fazendo tudo que é possível, não significa que nós temos todas as respostas. Porque eu entendo, Cida, que quando você faz a pergunta também, né, crianças e jovens, aparentemente são perdas difíceis de serem aceitas. Eu sei disso. Mas também entendo que nós não temos todas as respostas. Eu não sei por que a vida é assim. Eu só sei que faço parte de um contexto em que é assim. E eu acho que quando a gente fica mais tranquila em não ser gerente geral do universo e que não precisa ter todas as respostas, a gente pode ser mais ouvido. Eu acho que numa hora de perda, seja de criança, seja de jovem, seja de adulto, eu acho que a intenção é ficar junto,
servir o copo d'água, dizer que não sabe por que é assim, mas que está junto e assumir que dói sim. Eu acho que a gente tem que dar espaço para, inclusive, o luto acontecer, muitas vezes isolado, ao lado da pessoa que acabou de morrer. Eu acho que a gente não precisa ter toda essa pressa, essa sangria desatada de vamos sumir com isso. Faz parte nós atendermos e permitirmos que as pessoas fiquem ao lado de quem morreu, que chorem ao lado, e que a gente acolha essa dor também. E é por isso que a gente tem que ser cuidada, né? Porque é inevitável que nós soframos também. Obrigada, Júlia. O pessoal todas do Incor aqui continuam perguntando, né, pra gente. Vou começar respondendo aqui para a coordenação, perguntando se existe dentro do Hospital Samaritano um projeto de humanização voltado para os funcionários. Né? Essa questão dos funcionários é a pergunta que não quer calar, né? Assim, todo mundo hoje está se questionando porque então se fala em humanizar e como é que nós cuidamos de quem cuida, como é que está essa questão que vem desde a formação, né, desde a academia, assim, se hoje na academia eu já posso dizer que eu sinto, como é que o mercado te recebe depois, como é que as instituições, as empresas te recebem. Com relação ao projeto de humanização, esse projeto de música que a gente tem aqui, a gente percebe que por tabela acabou pegando muitos funcionários, né? Então, assim, as pessoas, como é um projeto que tem um cronograma pré-definido, toda quinta-feira, a gente vê, inclusive, colaboradores de hospitais que não só da área da enfermagem, né? Assim, a gente vê o pessoal do administrativo indo para o seu happy hour, porque como ele acontece às 5 horas da tarde, né, um horário de happy hour, as pessoas vão lá mesmo para ouvir a gente cantar, então isso é uma coisa bastante interessante. A Celice, que é uma das enfermeiras que faz parte do grupo, está estruturando agora para o início, no começo de 2005, um projeto voltado só para funcionário, né? Porque assim, embora eles participem, né, a gente tem essa experiência com eles, como o foco naquele momento parece que é o cuidado para o paciente, então assim, eles se ressentem de um cuidado para si. E a Celice, então, vai estar coordenando um trabalho com música voltado para o pessoal especificamente da enfermagem num primeiro momento. Fora isso, a gente está com 2 projetos, né, iniciando também em 2005, que são projetos de pesquisa, eles estão chegando pela assessoria de pesquisa, que é em parceria com o pessoal da Faculdade São Marcos. Um deles vem para a área de oncologia, para tentar trabalhar justamente as questões da morte e da perda, né, do pessoal da onco que trabalha constantemente com isso. Então, a gente vai ter psicólogos e enfermeiros trabalhando, e na área das unidades infantis também a gente vai ter um projeto voltado mais agora para a família, mas sempre também os funcionários vão poder estar se envolvendo nisso e estar trabalhando junto. Então, são iniciativas. A gente também está tentando descobrir qual é a chave para cuidar de quem cuida, né? Porque assim, parece que estamos em algum momento meio órfãos. Assim, acho que até o pessoal que começou a debater, começou a colocar em ação, hoje em dia já está parando para olhar e falando o que eu faço com o funcionário, porque se ele não estiver bem, não vai sair dali, né? A outra questão que vem para Maria Júlia, dizendo como é que podemos humanizar a equipe de enfermagem em uma área de produção como a central de material e esterilização. É uma área meio apoio, onde não fazemos assistência direta ao paciente, mas recebemos a mesma pressão de imediatismo necessário para assistência. E uma segunda, já emendando também, que é da enfermeira Fernanda, que vem no campo da formação dos profissionais de enfermagem, quais são as medidas que vêm sendo tomadas no desenvolvimento e aprimoramento do cuidar com atitude. E aí até queria que a Júlia, na segunda, emendasse um comentário com o livro Qual o Tempo do Cuidado, né, que vem junto com a formação. Eu sempre pergunto como é que a academia está se posicionando, então a Júlia tem um trabalho na academia e com alunas da pós-graduação que eu queria que ela comentasse também. Primeiro, Marcia, eu acho que você sabe que quando você encontra um bolo de cenoura com cobertura de chocolate na sua casa, quando você chega depois de 12 horas de trabalho, você fica tão feliz que às vezes você não lembra nem de perguntar quem é que fez o bolo, mas você fica feliz que ele tenha sido bem feito. Eu entendo que quem trabalha em sessões que não diretamente com o paciente tem que ter essa consciência de fazer bem feito. Isso é humanização. Eu vou fazer bem feito, porque eu não sei quem vai precisar do que eu vou fazer.
mas faço bem feito, até porque como humana que sou, quero fazer o melhor para mim em primeiro lugar. Eu quero ser o melhor de mim. Então eu não preciso que o outro esteja na minha frente para eu ser o melhor de mim. Eu estou falando isso, Márcia, porque eu acredito que humanização começa no banheiro, você acredita? Quando você acaba o rolo do papel higiênico e você se preocupa em trocar o rolo para que quem entre depois de você, mesmo que você não esteja mais lá, encontre o banheiro em ordem. Eu digo isso porque às vezes eu fico espantada com o banheiro de mulher, viu? Sinto muito, eu não conheço banheiro de homem, mas banheiro, eu não entendo como é que banheiro pode ser sujo. Eu falo, né, assim, não é porque eu não vejo, né, quem derrubou o papel no chão que eu não me espante que o papel está no chão. Então eu não acho que porque você não tem a pessoa direto na tua frente que diminua a importância de você fazer melhor em primeiro lugar para você. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que dizer para as pessoas. Assim, faça o melhor de você, independente de alguém estar olhando. Porque você merece ser o melhor de você. Eu acho que isso é humanizador a partir do próprio ser. Você pode ser divino. Eu não acho que nós somos maravilhosos sempre. Nós sabemos isso, o quanto somos horrorosos até com quem a gente ama. Mas eu entendo que o nosso desafio é fazer, em primeiro lugar, para nós. Porque nós queremos ser o melhor de nós. E aí, onde quer que eu esteja, eu vou tentar fazer isso. Agora, com relação à formação, tem coisas muito bonitas acontecendo, graças a Deus. Na nossa área de enfermagem, nós podemos dizer que os alunos já no primeiro ano, no currículo da escola, encontram uma disciplina de relacionamento e que na parte de exame físico, de entrevista com o paciente, a gente já começa a dizer, olha lá como vocês olham para ele, olha a cara que vocês fazem. Então, nós já estamos tentando dizer da importância da atitude desde o primeiro ano, na primeira entrada no hospital. Mas isso não é só na área da enfermagem. Eu vou aproveitar para contar para vocês que o próprio currículo da medicina aqui na Universidade de São Paulo mudou e que a partir do ano que vem tem uma disciplina obrigatória chamada tutoragem, onde os alunos serão acompanhados em grupo de 12 pessoas, o curso inteiro, exatamente para discutir formação. Então, não somos só nós que descobrimos que nós estamos fazendo menos do que somos capazes de fazer. Existem currículos como a UEL, a Universidade Estadual de Londrina, que está um espetáculo, o currículo de Marília está diferente. Estou dando exemplos de outros locais que já têm essa preocupação em não formar só bons técnicos, mas formar pessoas que queiram cuidar de gente. E na formação, se eu não esqueci de nada, a Elisete me perguntou me pediu para falar do livro Qual o Tempo de Cuidado. É que também na disciplina de pós-graduação desse ano, eu tive um grupo de colegas, nossas enfermeiras, que aceitaram o desafio de discutir a questão da humanização, do tempo e do cuidado. E aí, como todo mundo se queixa de falta de tempo, eu lancei uma questão, qual é o tempo de cuidado para as meninas, né, para as alunas de pós-graduação. E cada uma escreveu dentro do seu próprio contexto, qual é o tempo de cuidado, na emergência, na ressuscitação, na obstetrícia, no trabalho familiar. E surgiu esse livro, Qual é o Tempo do Cuidado, editado pela Loyola, que tem sim uma proposta de humanizar os cuidados, dar dicas, até porque eu não acredito na chave. Porque como cada ser humano é único, eu não acho nem que a gente tenha que tratar os outros como a gente quer ser tratada, porque quem falou que as pessoas gostam do que eu gosto? E é essa preocupação da linguagem do outro. Eu entendo que o respeito, sim, tem que ser igual para todo mundo. O respeito tem que ser igual. Mas a forma depende de cada um, né? Eu sei, por exemplo, que a Denise gosta de uma música que eu não gosto, ou eu gosto de uma que eu não gosto. Eu estou falando porque a gente participou de uma palestra que ela detestou o monge budista. Eu adorei. Eu estou dizendo assim, não tem nenhum problema na diferença. Tem a ver com o fato de o que é que para mim é adequado naquele momento. Então, eu acho que esse movimento de atitude tem que começar na graduação, na primeira disciplina, e continuar a vida inteira. Não é nem concluir na pós-graduação, é seguir pro resto da vida. Né? Obrigada. Alguém com alguma questão? Ninguém? Não? Então, uma coisa que outro dia, uma enfermeira nossa aqui do CTI infantil, a Patrícia, que está lá na capela
conectada, a gente estava tentando discutir um pouco essas questões da humanização e falando de onde é que está o limite para algumas coisas, né? Na rede pública, se a gente ainda tem essa questão de quem morre na fila, não é a realidade da rede privada, onde as pessoas podem, de fato, estar mais próximas, onde elas participam do cuidado, onde a família é envolvida. Eu queria trazer para vocês, né, como é que vocês veem isso, quem pode colocar, no sentido de qual é o limite, né? Chega um momento em que, às vezes, a mãe fica tanto tempo dentro da UTI, ela já conhece tudo o que acontece da assistência e ela vira e fala assim, não, fisioterapia agora não vai fazer mesmo. Né? Daqui a 15 minutos a criança entrou numa descompensação muito maior porque aquilo não foi realizado. E assim, aonde fica, né, esse limite? Todo mundo entra, todo mundo faz, todo mundo acompanha e chega um momento que parece que o técnico não consegue mais se impor também. Assim, como é que vocês veem isso na experiência do que vocês têm trilhado? Eu não tenho dúvida que cada um tem um papel. Eu digo isso porque se eu assino meu Corém embaixo do que eu faço, tem um momento que eu decido. E eu entendo que nós aprendemos esses códigos de comunicação, que é a base da relação, não para ser simpático, mas para ser empático. Então, para mim, isso é claro, que tem um momento em que eu coloco com muita clareza, minhas alunas sabem disso, né, um limite, de qual é o limite de uma interação. E eu entendo que quando tem uma mãe, só para citar exemplo, que está interferindo no cuidado, eu acho que ela tem que ser orientada a respeito do porquê sim, do porquê não e qual é o limite. E acho que bom senso é uma coisa que é tão importante que é por isso que Deus deu para todo mundo. Né? Tem que se discutir em cada caso o que é importante. Agora, só fazer uma ponte. A fila de espera, por exemplo, vou contar uma coisa bonita que está acontecendo no hospital público na Bahia. Né? O hospital da Irmã Dulce, que todo mundo sabe que é muito carente. Sabe o que eles fizeram para diminuir fila? Deram senha. Né? Porque chegavam 1000 pessoas de manhã, não sei se vocês sabem, na porta do hospital da Irmã Dulce, na Bahia, está escrito, aqui é a última porta, portanto não pode ser fechada. Você pode imaginar um hospital que tenha sido atrevimento de escrever que a última porta não pode ser fechada? A quantidade de gente que chega na porta. E aí como é que você faz com as 1000 pessoas que chegam às 6 horas da manhã? Você distribui senha e fala, olha, não tem a menor chance depois de 500 de ser atendido nas 2 horas. Então pode ir para casa e volta daqui. Dá para entender que assim é uma forma de diminuir fila. Só para eu entendo que quando existe respeito, boa vontade, intenção, atenção e respeito ao outro, se resolve muita coisa. Quero sim. No nosso caso, quer dizer, os contadores de história, quer dizer, há 7 anos atrás, a gente entrou com os aventais coloridos, tinha um diferencial, né? O avental colorido não dá medo, o avental branco dá medo. Qual era essa relação? E a gente sentia, às vezes, um desconforto muito grande, porque eram pessoas da sociedade civil entrando dentro de um ambiente onde as pessoas falavam, o que esse pessoal está fazendo aqui dentro, né? Qual o fator de colaboração nesse processo? O primeiro é de repulsa, né? Porque muitas vezes a gente tinha até a sensação, e o desconforto estava aí, a criança olha para mim e vê a fada madrinha, olha para a enfermeira que está chegando com o procedimento, que personagem é essa? Mas como é que a gente pode transformar essa personagem, né, numa coisa legal, numa coisa interessante? É a comunicação. Eu acho que dentro do nosso trabalho houve um respeito mútuo mesmo, quando a gente parou para perceber que o voluntariado, quando pensa na sua ação profissional, de fato, compromissado com a causa, missionário dessa ação, ele tem por obrigação se interagir com a equipe multidisciplinar. E muitas dessas ações são minimizadas porque às vezes até para evitar o estresse daquela pessoa, atende aquela criança primeiro, conta a história, porque eu já sei que toda vez que ela vem a gente vai precisar de 5 para segurar, e aí a gente entra num processo de reconhecer um ou outro nessa diversidade. É a equipe multidisciplinar que nos dá os toques. Atende aquele primeiro, faz aquele não está comendo, aquele está desambientado. Então, a partir daí, a gente percebeu o quanto esse trabalho foi bem aceito, minimizando qual é o ponto, né? Onde é que a gente tem que trabalhar com mais veemência?
Bom, a gente está com o nosso tempo esgotado. Eu queria muito agradecer a todos os convidados aqui hoje, as pessoas que participaram, as colegas que estavam conectadas, que enviaram perguntas, as que não enviaram. Lembrando que as reuniões de enfermagem, elas acontecem nas terças-feiras, a cada 2 meses. Retornaremos com a programação 2005 em maio. Excepcionalmente esse mês a gente teve uma alteração no programa e na data, mas a gente continua em 2005 nas terças-feiras, iniciando então nossa programação em maio. Muito obrigada a todos e quem sabe a gente, estamos com a parceria com a Eurofarma, se Deus quiser, para o próximo ano também, quem sabe ter uma humanização 2 em 2005, dentre outros temas que a gente já vem estudando. Muito obrigada. Obrigado. Qualidade de vida é viver cada momento de forma plena. É viver com paz de espírito e de bem com o corpo. Qualidade de vida é o que a Eurofarma busca todos os dias em cada produto que faz. Cada produto que nasce na Eurofarma tem a marca da confiança, da qualidade e da segurança para levar saúde a pacientes e consumidores. O ser humano é o maior patrimônio da Eurofarma. Por isso, a empresa trabalha constantemente no aprimoramento profissional de seus colaboradores, aperfeiçoando e valorizando cada indivíduo. O compromisso social é outra preocupação da empresa. A Eurofarma apoia instituições idôneas que, através de um trabalho sério e qualificado, reintegram pacientes e deficientes à sociedade. Isso, a Eurofarma Laboratórios é sinônimo de conquista e consolidação. E a melhor maneira que a empresa encontrou para retribuir a confiança dos médicos, pacientes e parceiros é o compromisso da busca incessante pela melhoria na oferta de medicamentos que contribuam com a saúde e com a qualidade de vida da população.